Hoje nós vamos discutir trauma no pronto-socorro, ou o ABCDE. O paciente politraumatizado, ou o paciente que chega com trauma no pronto-socorro, assim como nós discutimos na aula anterior, suporte básico e avançado de vida em cardiologia, trauma no pronto-socorro. Em trauma também existem protocolos que norteiam o funcionamento e atendimento de vítimas em trauma. Os dois principais protocolos que norteiam o atendimento de vítimas em trauma no pronto-socorro é o ATLS e o PHTLS. Então, vocês desculpem por esse atraso, tá? Nós vamos começar daqui. Então, quando nós falamos em trauma, quando nós dizemos paciente vítima de trauma, algumas coisas nós precisamos saber. Primeiro, a grande maioria são jovens, abaixo de 40 anos de idade, isso tem que ficar bem claro. É a principal causa de mortalidade em pessoas abaixo de 40 anos, são as causas externas. Acomete principalmente a população social, econômica e cultural mais baixa. Trauma tem incidência e prevalência maior nas pessoas marginalizadas, ou seja, desempregadas, que não têm acesso a serviços de saúde, que não têm acesso aos serviços básicos, às condições básicas. Bom, o trauma pode ser decorrente, o trauma pode ser decorrente de várias situações. Arma branca, arma de fogo, acidente automobilístico, acidente motociclístico, violência auto-infligida, uma série de condições. Quando a gente se fala em trauma, antes de começar o atendimento ao politraumatizado, eu quero discutir com vocês algumas questões importantes. Primeiro, a história do trauma mudou bastante no início da década de 70, com um acidente que ocorreu na cidade de Nebraska. A história do trauma mudou bastante com esse acidente ocorrido na cidade de Nebraska, com a família de um médico, onde, a partir deste momento, observaram-se que estas pessoas que sofreram esse acidente eram atendidas de forma não sistematizada, de forma desorganizada, e isso aumentava a morbimortalidade. A partir desta década, um grupo de cirurgiões e ortopedistas nos Estados Unidos começaram a descrever protocolos sistematizando o atendimento em vítimas de trauma. Daí que surge o famoso ATLS, onde, por meio de observações, verificaram que a principal causa, ou uma das principais causas, que poderia complicar a vítima de trauma no pronto-socorro, era a via aérea. Por isso que sistematizaram que o principal fator a ser avaliado em vítimas de trauma no pronto-socorro seria o primeiro, a via aérea, de airway, com controle de coluna cervical. Nós vamos ver que nem todos precisam de controle de coluna cervical. O controle de coluna cervical, ele vai depender da cinemática do trauma. Cinemática do trauma é a ciência que estuda os mecanismos relacionados ao trauma. É a ciência que estuda o movimento do trauma. Como assim, professor? Vou dar exemplos. O acidente foi capotamento? Foi colisão frontal? Colisão traseira? Foi atropelamento? Objeto móvel de anteparo com objeto fixo? Qual era a velocidade?
Todas as vezes que eu tenho uma vítima, vou dar exemplos de capotamento, não tem como eu prever o tipo de lesão. O capotamento pode ocorrer qualquer tipo de lesão, trauma torácico, trauma abdominal, traumatismo crânioencefálico, traumatismo raquimedular, fraturas diversas. Ora, quando eu tenho uma colisão na traseira do meu carro, uma lesão muito frequente é essa lesão de contragolpe, tanto lesão de coluna quanto lesão neurológica. Então, a cinemática do trauma é extremamente importante a gente tentar colher dados sobre ela para a gente ver a possível ou a possibilidade de lesões associadas. Outra questão importante. Chega para você no pronto-socorro uma vítima, 25 anos, vítima de capotamento automobilístico, chega no pronto-socorro trazido pelo Corpo de Bombeiros, paciente chega a Glasgow 14, pressão arterial 160 por 100, frequência cardíaca de 90, paciente saturando 95 ar ambiente, sem nenhuma outra queixa, em prancha rígida, colar cervical. Porém, com relato de 2 óbitos no local. 2 óbitos no local do acidente. Então, eu já tenho certeza que, por essa cinemática do trauma, este paciente tem maior probabilidade de ter outras lesões associadas. Traumas em que tem morte no local, traumas em que é capotamento, ou energia cinética muito alta, isso me chama para outras lesões associadas. Tudo bem? Bom, nós vamos comentar muito sobre isso aí, não preocupe. Quando a gente fala de trauma, nós temos que falar em medicina baseada em evidências. Aí eu esqueci de falar com vocês, compartilhe ao máximo, print esses slides, compartilhe ao máximo que vocês quiserem lá no meu Instagram, me marquem que eu vou recompartilhar e gravo, tá bom? Vamos deixar isso combinado aqui para que vocês possam compartilhar ao máximo, tirem fotos. Então, antes de começar a aula propriamente dita, nós temos que saber que tudo que nós fazemos em trauma, ou vamos fazer ou realizar com a vítima de trauma, tem que ser baseado em evidências. As melhores evidências. Então, vamos por parte. O protocolo que é utilizado no mundo inteiro, ATLS. O que é o ATLS? Suporte avançado de vida em trauma. Suporte avançado de vida em trauma. Este aqui tem a 10ª edição, foi a última edição que foi lançada. Ele é um protocolo utilizado no mundo inteiro, onde sistematiza o atendimento em vítimas de trauma. Sistematização essa que reduz morte e mortalidade. Eu, particularmente, gosto dele pela sistematização, mas eu acho um livro não muito bom. Vou explicar o porquê já já. Então, esse é o suporte avançado de vida em trauma, chamado ATLS. O suporte pré-hospitalar ou básico de vida em trauma é o PHTLS. Esse aqui é um manual mais recente que foi divulgado, onde serve para conduzir ou normatizar o atendimento em vítimas de trauma no pré-hospitalar. Esse aqui nós utilizamos mais no intra-hospitalar ou nas unidades de suporte avançado com a presença de médico. Esse aqui com a presença de paramédicos, principalmente. Obviamente que o médico tem que conhecer de PHTLS. Então, esses são os 2 livros que norteia, que sistematiza o atendimento de vítima em trauma. Lembram que no suporte avançado de vida em cardiologia, era BLS e ACLS. No suporte em vida de trauma, é o PHTLS e o ATLS. Mas eu
uma opinião minha, eu prefiro estas outras referências. Esse livro de pré-hospitalar do GRAU de São Paulo é excelente. O GRAU é um grupo de resgate e atenção às urgências e emergência criado em São Paulo. Excelente esse livro. O Golden Ouro, o livro de trauma americano, muito bom. Esse livro, lançado agora por uma brasileira também, sobre pré-hospitalar, sobre a Júnia, também excelente. E, para mim, esses dois são os livros mais tops para conhecer de fisiopatologia e condução de trauma no pronto-socorro. Quem quer aprofundar em trauma é esses dois livros: Doença, Trauma, Fisiopatologia, Desafio, Aplicações de Prática e Atendimento ao Trauma. Então, eu não tenho conflito de interesse nenhum com esses livros, pelo contrário, é minha obrigação demonstrar para vocês as principais referências. Então, minha aula hoje toda vai ser pautada nestes livros, mais alguns artigos que eu vou demonstrar para vocês. Tudo bem? Bom, começando a nossa aula, então. Então, vamos tentar falar sobre medicina baseada em evidências. Então, o primeiro detalhe que nós precisamos saber: o atendimento de vítima em trauma é sistematizado a partir da década de 70, e criado-se um protocolo por meio de suporte avançado de vítima em trauma e um suporte pré-hospitalar de atendimento em vítima de trauma, denominado PHTLS, o outro ATLS, onde, historicamente, por meio desse acidente na década de 70, definiram onde o primeiro fator que eu iria avaliar em uma vítima de trauma seria vias aéreas com controle de coluna cervical. O segundo, B de ventilação, breathing, nós vamos discutir já já. O C de circulation, o D de disabilitation e o E de exposição. Aí você me pergunta, mas é a partir do ABCDE? Não. Então, por que eu estou começando do ABCDE? Porque é o básico que nós precisamos saber. Mas antes do ABCDE, lá atrás, existe primeiramente a triagem. E essa triagem da vítima no pré-hospitalar, que eu não vou ficar me delongando muito aqui, que não é o foco da minha aula, eu preciso saber da cena, segurança e da situação. Os 3 S's que a gente fala. A cena está segura? Eu posso atender a vítima? Qual é a situação? Tem óbito no local? É múltiplas vítimas? Ou é vítimas? Ou é pequeno número de vítimas? Situação, cena e segurança. Tem risco de explosão no local? Aí o que eu quero só deixar bem claro? Quando o número de vítimas ultrapassa o número de atendimento do meu hospital, eu atendo primeiramente as vítimas menos graves. Isso tem que ficar claro. Isso é um protocolo denominado START, protocolo de triagem. Quando o número de vítimas não ultrapassa o atendimento, a capacidade de atendimento do meu hospital, eu atendo primeiro as vítimas mais graves. E quando são múltiplas vítimas, que eu utilize esse protocolo START, o atendimento da vítima vai ser baseado em uma triagem rápida no local e no pronto-socorro, onde os pacientes receberão nessa triagem fitas de cor diferenciadas, onde a preta é aquele indivíduo que eu identifiquei como não ressuscitável ou como pacientes sem sinais de vida demonstráveis na cena. Esse é o preto. E aí eu venho as outras cores, azul, amarelo, verde, assim sucessivamente. Então, começa lá, depois começa com a comunicação intra-hospitalar e a equipe do hospital se preparando para atender segundo o protocolo do ABCDE. Tudo bem? Vamos chegar lá. Primeiro, o que eu queria demonstrar para vocês? Existem vários scores
utilizados para avaliar a sobrevida ou a severidade da injúria traumática. Esse é um dos scores que vocês precisam saber, que é o ISS, Score de Severidade de Injúria, ou um score que avalia a gravidade da injúria traumática. Olha só, ele vai de 1 até 75, onde, por meio da pontuação deste score, eu vou mostrar ele para vocês, não preocupe, eu vou avaliar a sobrevida ou prognóstico do paciente. Este score, ele é muito grande. A pontuação é de acordo com as lesões. Vou dar exemplo para vocês. Eu tenho um paciente que tem um TCE Glasgow, um paciente que tem TCE Glasgow 3, trauma torácico grave, TCE, Glasgow 3, trauma torácico grave, hemopneumotórax. Quando eu vou calcular o ISS dele, vai dar alto. Hemopneumotórax, sinais evidentes de choque hipovolêmico, classe 3, 4. E este paciente tem um ISS entre 24 e 75, mais aproximando dessa numeração, a sobrevida dele é menos de 2%. Então, o ISSS é baseado nas lesões apresentadas. Este foi um outro trabalho que foi publicado em uma revista de impacto importante. Este trabalho aqui é um trabalho sobre epidemiologia e fatores prognósticos em pacientes admitidos em trauma, em unidades de terapia intensiva e pronto-socorro. Trabalho realizado no Brasil com 144 pacientes. 83% era sexo masculino. Então, veja bem, o sexo masculino é o mais prevalente em vítimas de trauma, onde a maioria era vítima de acidente de trânsito e 31% vítimas de violência. Então, se eu pegar vítimas de trânsito e vítimas de violência autoinfligida, como espancamento, arma branca, arma de fogo, chega a quase 90% dessa situação ser responsável pelas ocorrências de trauma. Então, olha só a gravidade que é a questão do trauma. É mais frequente no sexo masculino e 90% são decorrência de acidente de trânsito e vítimas de violência. Aí você me pergunta, como que eu faço para reduzir essa mortalidade, sendo que a maioria é vítimas de trânsito e vítima de violência? Vítima de violência, a grande maioria, eu tenho que melhorar as condições sociais, econômicas, culturais, melhorar a questão de desemprego, melhorar a condição de moradia, melhorar as condições de acesso ao serviço de saúde, acidentes de trânsito com educação em saúde. Com isso, nós vamos reduzir. Outro trabalho importante, esse aqui é um dos mais importantes da aula que vocês precisam saber. Este trabalho é extremamente importante. Manejo de choque em trauma. Este estudo ele trouxe algumas questões importantes para nós. A partir deste estudo, publicado em uma revista de trauma, teve uma série de mudanças de conduta em atendimento em vítimas de trauma. Vou dar exemplo. Antes chegavam um paciente vítima de trauma no pronto-socorro, nós, se encontrássemos alguma lesão de víscera, fígado, baço, ou qualquer lesão qualquer, corria pelo centro cirúrgico, abria a barriga e tentava operar o paciente e resolver todo o problema. Perceberam-se que a mortalidade estava aumentando. Então, a partir desse trabalho e de um trabalho brasileiro, começaram
a realizar o que nós chamamos de ressuscitação, controle de danos. Ressuscitação com controle de danos. O que é isso, Weber? Hipotensão permissiva no pronto-socorro, ou seja, a vítima de trauma e que evolui com choque hipovolêmico, e a grande maioria vítima de trauma, o choque hipovolêmico é por sangramento. Por que eu estou falando da grande maioria? Porque eu tenho o grande queimado, que é uma vítima de trauma, evolui com choque misto e a perca não é de sangue. Mas a grande maioria das vítimas de trauma, o choque hipovolêmico é por perda sanguínea. E aí observaram se eu manter hipotensão permissiva. Quanto, professor? Pressão arterial média entre 40 e 50 é benéfico para o paciente nas primeiras horas no pronto-socorro. Ressuscitação precoce com hemostáticos ou com hemoderivados, nós vamos ver isso já já, tá? Substâncias que nós utilizamos para hemotransfusão, como crio, plasma, plaqueta e outras hemostáticas artificiais que eu vou comentar já já com vocês, tá bom? Então, olha, esse trabalho ele traz 3 objetivos no manejo de vítimas de trauma que nós temos que saber. Um deles, a hipotensão permissiva no pronto-socorro, não queira aumentar muito a pressão arterial, porque aumenta o sangramento. Ressuscitação precoce com hemostático, eu vou comentar principalmente lá na fase 3, 4. E cirurgia de controle de danos, apenas. Entra, contém o sangramento, sai num segundo momento, aborda cirurgicamente a lesão que está levando ao choque. Isso que esse trabalho trouxe de 3 objetivos principais que nós temos que saber. Como que eu manejo uma vítima de trauma em choque no pronto-socorro? Hipotensão permissiva, ressuscitação precoce com hemoderivados e cirurgia de controle de danos. Nada de querer resolver todos os problemas. Tranquilo? Estamos acabando os trabalhos e vamos começar. Esse é um trabalho em que mostrou o que eu já havia falado, 80% das vítimas de trauma é do sexo masculino, sexo feminino bem menos exposto. Este outro trabalho aqui, muito interessante, um trabalho americano, eu queria que vocês prestassem atenção nesse trabalho aqui. Esse trabalho é muito interessante pelo seguinte, este trabalho é um dos trabalhos que vem demonstrando no nosso hospital também. Eu trabalho em um dos hospitais aqui em Goiânia de trauma. Um dos hospitais que eu trabalho aqui é o GOL, um hospital onde o escopo principal dele é atender vítimas de trauma, e já é sabido pela nossa equipe os picos de atendimento em vítima de trauma. Então, este trabalho publicado, ele veio para demonstrar as diferentes horas em que tem maior envolvimento de trauma. Preste atenção aqui para vocês observarem isso aqui. Olha o tanto que o pico é grande nesses 2 horários aqui, ó. A partir das 10 horas da manhã, às 10 horas da noite, até às 12, né, 10 da manhã até às 12, eu tenho um pico muito grande. O mesmo aqui das 2 às 6, olha. Então, aqui representa mais de 50%, esses 2 horários aqui, o pico de acidentes nos pronto-socorros. Então, isso é mapeado, a grande maioria já sabe os horários mais frequentes em que estas vítimas irão aparecer no pronto-socorro. Este outro trabalho aqui, também publicado em uma revista de trauma, ele demonstra de forma bem clara a distribuição de trauma por faixa etária. Por faixa etária. Se a gente observar aqui de forma bem clara, quais são as idades mais frequentes ou que apresentam maior distribuição de trauma?
Preste atenção aqui para vocês verem. Se eu pegar em termos de percentual, olha aqui, 17 com 31, 48, com 26, 64. Ou seja, abaixo de 40 anos representa 57, 60, 31, 47, 53, 75%. Então, veja bem, abaixo de 50 anos. Então, abaixo de 50 anos, abaixo de 40 anos, é quase que a totalidade dos óbitos por causa externa ou das vítimas que procuram o pronto-socorro decorrência de causa externa. Por isso que qual é a principal causa de mortalidade abaixo de 40 anos? Causa externa. Acima de 60, doenças cardiovasculares. Qual a principal causa de óbito em crianças? Causas externas. Adolescentes, causas externas. Então, veja que essas tabelas mostram tanto a tabela em gráfico quanto numérica a maior prevalência. Estes próximos 2 estudos que estou encerrando, eu preciso que vocês conheçam eles para que possamos compreender o que eu vou explicar sobre o ABCDE do trauma. Estamos só na parte científica. Ele é um trabalho que foi publicado, aceito agora em 2015. Ele é um artigo de revisão, publicado em um jornal de impacto, né, Qualizar, um estudo muito grande chamado CRASH-2, que é o uso do ácido tranexâmico em vítimas de trauma, em choque hipovolêmico ou choque hemorrágico decorrentes de trauma. Depois perceberam que essa substância também poderia ser extrapolada. O que eu quero que vocês prestem atenção com esse trabalho? Esse estudo chamado CRASH-2 avaliou o uso do ácido tranexâmico. Lembra que agora há pouco eu falei dos 3 pilares do atendimento na vítima de trauma? Hipotensão permissiva, uso de hemostáticos e cirurgia de controle de danos. Uma das substâncias hemostáticas que nós utilizamos é o ácido tranexâmico, o famoso Transamin. Esse estudo demonstrou que a utilização do ácido tranexâmico dentro das primeiras 3 horas de atendimento à vítima de trauma, eu fazendo 1 grama de ataque e 1 grama de 8 em 8 nas primeiras 24 horas, eu consigo diminuir de forma considerável a morbimortalidade do paciente vítima de trauma. Já eu vou explicar lá na frente, mas eu vou já explicar aqui para vocês. Preste atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Uma vítima de trauma que chega no pronto-socorro com quadro de choque hipovolêmico, nós vamos ver já já. O choque hipovolêmico é classificado em classe 1, 2, 3 e 4, de acordo com os sinais e sintomas. O que é um choque hipovolêmico? O choque hipovolêmico nada mais é que um quadro caracterizado por uma hipoperfusão tecidual ou uma relação entre oferta e consumo de oxigênio desbalanceada, DO2 e VO2, que pode levar a uma série de sinais e sintomas, tais como alteração de nível de consciência, né, rebaixamento, coma, convulsão, levar a taquicardia, pele fria, pegajosa, taxipigmia, sudorese. O paciente pode apresentar palidez cutânea, diminuição do volume urinário, oligúria, oligoanúria, anúrico. Esse paciente pode apresentar ou não taquicardia, pode ou não apresentar hipotensão. Aí vai um macete. Aquele que apresenta hipotensão já é classe 3. Tempo de enchimento capilar alterado. Então, de acordo com esses sinais e sintomas, nós classificamos o choque em classe 1, 2, 3 e 4. Um macete para vocês. Classe 3, o paciente que chega hipotenso no pronto-socorro, sempre é classe 3. De acordo com a classe, eu estimo a perda volêmica. Classe 1,
mais ou menos 750 ml de volume perdido. Classe 2, 750 a 1.500. Classe 3, 1.500 a 2.000. E classe 4, mais 2.000 ml de sangue. Então, se eu pegar um paciente no pronto-socorro com hipotensão, ele já está no mínimo classe 3. Se ele está no mínimo classe 3, ele já perdeu no mínimo 1.500 ml da sua volemia. Então, veja, se pegar eu, que tenho 90 quilos, mais ou menos 6 a 7% é minha volemia. 9 vezes 6, 5.400 a 6.300. Eu já perdi 1.500, eu perdi mais de 25% da minha volemia. Então, olha que interessante que esse trabalho provou. Quando eu estou sangrando, qual que é a primeira coisa que acontece quando lesiona um vaso? Vasoconstrição pelo tromboxano, depois agregação plaquetária, depois vem os fatores de coagulação para formar o trombo. Então, o organismo, na tentativa de parar o sangramento, com plaqueta, fator 2, 7, 9, 10, ele vai consumindo os fatores de coagulação, vai fazendo fibrinólise. Por isso, a função desse remédio chamado ácido tranexâmico. Ele é um antifibrinolítico. Ele reduz o risco do paciente entrar em coagulopatia do trauma ou em coagulação intravascular disseminada. Isso tem que ficar bem claro. Por isso, esse estudo mostrou o benefício de se fazer esse remédio, principalmente em pacientes classe 3, 4. Esse é um outro estudo que foi publicado recentemente, é uma evolução do CRASH-2, denominado CRASH-3. Só que o CRASH-2 avaliou vítimas de trauma que evoluíram com choque hipovolêmico. O CRASH-2 avaliou vítimas de trauma que evoluíram com choque hipovolêmico. Este estudo denominado CRASH-3, um estudo grande também, publicado numa revista de impacto, publicado recentemente, avaliou o uso do ácido tranexâmico. Um grupo usou placebo, é um estudo controlado, duplo cego, um trial. Um grupo utilizou placebo e outro grupo administrou ácido tranexâmico. Que grupo? O grupo que tinha doenças neurológicas associadas, TCE grave. Lembra? Preste atenção. O TCE, de acordo com a escala de coma de Glasgow, ou Glasgow, ele é classificado em leve, moderado e grave. Ele é baseado na abertura ocular, resposta verbal, resposta motora. Abertura ocular, pontuação mínima normal, ganha 4, a estímulo verbal 3, estímulo doloroso 2, a nada 1. Resposta verbal normal 5, confuso 4, palavras inapropriadas 3, sons incompreensível 2, nada 1. Resposta motora normal 6, localizador 5, retirador 4, decortica 3, descerebra 2, nada 1. Então, pontuação mínima 3, máxima 15. TCE entre 13 e 15, TCE leve. 9, 12, moderado. Menor ou igual a 8, grave. Preste atenção no que eu vou falar para não dizer que eu falei errado. O estudo CRASH-3 demonstrou de forma bem clara que os pacientes com TCE moderado a grave têm benefício de fazer o ácido tranexâmico dentro das primeiras 3 horas. Não só, olha, tá aqui, ó, injúria cerebral traumática, pacientes com hipertensão intracraniana, sangramento intracraniano. Então, em quem tem benefício de fazer ácido tranexâmico, então vou dar um exemplo para vocês. Desculpem, nós vimos que o estudo demonstrou de forma bem clara que o ácido tranexâmico tem benefício no choque hipovolêmico, feito 1 grama nas primeiras 3 horas de atendimento
e 1 grama de 8 em 8 nas próximas 24 horas apenas. Aí, isso nos pacientes com choque hipovolêmico. Agora eu vou pegar uma vítima, um jovem, 30 anos, colisão moto, objeto fixo, um poste, a 100 km por hora, fez um TCE grave, encontrado em via pública, Glasgow 3. Foi entubado, colocado colar cervical, protegido via aérea, prancha rígida, encaminhado para o pronto-socorro. Chega este paciente no pronto-socorro, esse paciente chega frequência cardíaca de 48, pressão arterial 170/100, tempo de enchimento capilar normal, MV sem alteração, saturando 99% com FiO2 a 50%, ultrassom point-off care sem alterações, abdômen flácido, sem dor à palpação, sem alterações, indolor, abdômen flácido, estava pegando o carregador aqui do computador, senão a bateria acaba. E este paciente, porém, a hora que eu faço uma tomografia de corpo inteiro, a única lesão que eu encontro é uma contusão cerebral grave não cirúrgica, mais lesões sugestivas de lesão axonal difusa, mais um sangramento importante destas contusões. Isso que esse trabalho quis demonstrar. Este paciente beneficia-se do ácido tranexâmico. Isso tem que ficar bem claro. Então, o CREST-2 demonstrou o benefício do transamin no choque hipovolêmico. O CREST-3 mostrou o benefício do transamin nas vítimas de TCE, mesmo sem choque hipovolêmico. Quais TCE? Moderado e grave. Leve não teve benefício. Tranquilo? Vamos prosseguir. O último, para que nós possamos começar propriamente dito o ABCDE, aí é rapidão. Esse estudo aqui avaliou os preditores de mortalidade em pacientes vítimas de trauma. Um estudo prospectivo, observacional, um estudo longitudinal. Apesar de ser esse tipo de estudo, que não é o melhor tipo de estudo que existe, mas esse estudo demonstrou algumas coisas interessantes, como, por exemplo, quais são os preditores independentes de mortalidade? Quais são os preditores independentes de mortalidade? Ou seja, a vítima chega no pronto-socorro, qual o preditor que eu observo que independente de outras situações, aumenta a mortalidade desta vítima? Um deles, saturação oxigênio arterial da hemoglobina baixa, pressão arterial diastólica baixa, nível de lactato elevado, escala de coma de Glasgow, quanto menor, mais grave o paciente, quanto menor a escala, mais grave o paciente, a quantidade. Não está aparecendo a imagem, o pessoal está falando que a imagem não está aparecendo. Joãozinho, a imagem cortou. Foi rapidinho, doutor. Rapidão, já resolvi. Pode continuar a aula normal. Ela ficou preta. Estou esperando, aí depois a gente edita. Voltou ou não? Só um minutinho, estou aguardando, é porque paralisou a tela. Voltou ou não, Joãozinho? Voltou? Então tá bom, vou entrar novamente. Voltou, já está normal. Não se preocupem, eu fiz uma pausa, estou aguardando todo mundo. Voltamos ao normal, e são questões de internet. Depois nós vamos editar esse vídeo, não tem problema.
Fiquem tranquilos. Estava esperando vocês. Então, foi publicado esse trabalho mostrando os preditores independentes de mortalidade em vítimas de trauma. O que é preditor independente? Um deles, olha só, escala de coma de Glasgow. Quanto menor a escala de coma de Glasgow que o paciente chega no pronto-socorro, maior é a sua mortalidade. Obviamente, Glasgow 3, prognóstico muito ruim. Glasgow 5, prognóstico ruim. Glasgow 12, 14, prognóstico melhor. Outra, nível de lactato. Quanto mais alto o lactato, pior o prognóstico do paciente. O lactato é um marcador de prognóstico, de má perfusão tecidual, de má oxigenação, de sofrimento tecidual, de disóxia celular. Outro marcador independente de gravidade, pressão arterial diastólica muito baixa. Baixa quanto, professor? Abaixo de 40. É um prognóstico ruim para o paciente. Significa dizer que esse paciente já tem uma evolução avançada do choque, já está lá classe 3, 4, prognóstico muito mais grave. Então, quando a pressão arterial diastólica cai, a pressão arterial sistólica, lembra, ela depende do débito. A pressão arterial diastólica, ela depende de quê? Resistência vascular, volume. Então, o paciente já tem um quadro de vasoplegia, de não resposta às manobras de vasorreatividade. E outra questão que eu quero que vocês fiquem atentos, que é muito importante para atender vítimas de trauma, que tem pior desfecho, é o volume de cristalóide infundido. Isso aqui foi até mudado no ATLS-10, é uma das mudanças do ATLS-10, é o volume de cristalóide. Nós já tivemos uma aula anterior, já foi ministrado para vocês anteriormente uma aula, demonstrando que cristalóides têm diferença. Se eu realizar infusão de grande quantidade de cristalóide, principalmente soro fisiológico, aumenta a acidose hiperclorêmica, e qualquer outro soro, seja ele Ringer simples ou lactato, também, o excesso de soro faz diluição, então entra em coagulopatia diluicional, aumenta edema cerebral, edema de alças intestinais, aumenta a pressão intraabdominal, síndrome compartimental. Por isso que o ATLS-10 recomenda hoje que não seja feito mais do que 1.000 ml de soro aquecido a 39 graus em vítimas de trauma com choque classe 3, 4. Classe 1 e 2, no máximo 20 a 30 ml por quilo de soro aquecido, soro a 39 graus, porque é um preditor independente de má prognóstico. Tranquilo? Aqui é a famosa tríade letal do trauma. Isto é o que nós devemos evitar no pronto-socorro. Vários estudos têm demonstrado que uma das questões que mais mata o paciente no pronto-socorro é a famosa tríade letal do trauma. Então, preste atenção. Vários estudos, dentre eles este que eu estou postando para vocês, têm demonstrado que a nossa função no pronto-socorro é reduzir o risco do paciente entrar na tríade letal do trauma. Por isso, aquele trabalho provou aqueles 3 principais objetivos. Lembram? Hipotensão permissiva, cirurgia de controle de danos, porque quanto mais tempo demora a cirurgia, maior a acidose, maior a hipotermia, maior a coagulopatia. Fazer pouco cristalóide no paciente, porque quanto mais soro eu faço para o paciente, quanto mais cristalóide eu realizar para o paciente, maior a coagulopatia. Quanto mais tempo eu demorar na cirurgia, maior é a acidose.
E quanto mais soro gelado eu fizer, mais hipotérmico o doente fica. Então, nós temos que quebrar essa tríade letal do trauma. Vou te dar exemplo. O paciente é atendido no pré-hospitalar, realiza lá 4.000 de soro fisiológico, além de ser ácido, um soro gelado, faz hipotermia, chega no pronto-socorro, você descobre ele, a sala do trauma está gelada, você infunde mais soro, ele já está em classe 3, 4 de choque, aí que você induz mais a coagulopatia, acidose e hipotermia. Quando ele entra na tríade letal do trauma, aí aumenta muito a mortalidade. Então, o que nós devemos fazer para reduzir a tríade letal do trauma? Diminuir a infusão a cirurgia o mais breve possível, apenas para controle de danos, para evitar essa tríade letal do trauma. Tranquilo? Que é coagulopatia, hipotermia e acidose. Tudo bem? Bom, esse é um outro score de trauma muito utilizado também. Veja que este score de trauma, denominado TSM, ele é baseado na escala de coma de Glasgow, pressão arterial sistólica, e frequência respiratória. E frequência respiratória. Então, esse score, veja bem, se o cara tem Glasgow 3, PA inaudível, frequência respiratória muito baixa, ele tem um score 0. Quanto menor o score, maior a chance do paciente morrer. Então, além do ISSS, existe esse score modificado de trauma, prognóstico do paciente. Esse outro score de trauma utilizado na sala de trauma, muito utilizado na sala de trauma. Bom, aconteceu algum problema aqui, só um minutinho, pronto. Bom, é a escala de coma de Glasgow, ou escala de coma de Glasgow. Já comentei, ela vai de 1, ou ela vai de 3 a 15, podendo ter uma somatória de 1, desde que subtraído de um outro score chamado Pupil Score. Então, essa escala de coma de Glasgow, a pontuação mínima é 3, máxima 15. O que ela tem? Ela foi criada para avaliar vítimas de trauma. O que ela tem de ruim que ela não avalia, que é importante no prognóstico de pacientes vítimas de trauma? Avaliação pupilar. Por isso, recentemente, foi criado-se um score, denominado Pupil Score, e quando eu tenho uma pupila alterada, subtrai 1 ponto do Glasgow, quando eu tenho 2 pupilas alteradas, subtrai 2 pontos do Glasgow. Então, eu posso ter um Glasgow modificado, um Pupil Score de 1, quanto menor o Glasgow, pior o prognóstico, maior é a gravidade do paciente. Tudo bem? Bom, essa é a parte de evidências que eu queria demonstrar para vocês. Esse é o último slide e a gente começa a aula do ABCDE. Aí é rapidão. Veja, a mortalidade do trauma, ela tem uma distribuição trimodal. Isso aqui é importante vocês conhecerem e saber. A distribuição da mortalidade por trauma é trimodal. Ou seja, grande parte dos pacientes morre na cena do trauma, é o primeiro pico de mortalidade da curva trimodal. Como que eu evito essas mortes? Mesmo estando no local, eu não consigo evitar essa morte. Esse estudo da Califórnia demonstra que
50% dos pacientes morrem no local do acidente na primeira hora. Aí você me pergunta, Weber, o que nós podemos fazer do ponto de vista médico para reduzir essa mortalidade ou esse pico de morte na cena? Prevenção em saúde. Como? Lembra quem são as pessoas mais envolvidas? Usuários de entorpecentes, pessoas marginalizadas, condição social precária, econômica ruim, cultural baixa. Não que as outras classes não sejam cometidas, mas é o principal grupo. Então, com prevenção em saúde, prevenção de uso de substâncias entorpecentes lícitas e ilícitas, melhorar as condições sociais, econômica e principalmente cultural. Uso de cinto de segurança, carros a cada dia mais bem equipados, com equipamentos de proteção. Isso tudo reduz esse primeiro pico de mortalidade. O segundo pico é aquele que nós pegamos no pronto-socorro e no pré-hospitalar ainda vivo. O que seria esse primeiro pico, professor? Aquelas lesões de aorta, lesão de grandes vasos, lesão cardíaca. O segundo pico é aqueles pacientes que chegam com hematoma subdural, epidural, trauma torácico, pneumotórax, hipertensivo, hemotórax, lesões abdominais esplênica, hepática, que se eu identificando rápido, eles sobrevivem. E o terceiro pico é aqueles pacientes que passa por esses dois grandes vales e vai morrer semanas após um hospital. Vão morrer de quê, professor? Infecção hospitalar. A grande maioria morre de sepsis. Esse é o grande problema. Vou passar rapidamente. Esse é um slide que demonstra o primeiro pico trimodal da morte, que são 50, um estudo na Califórnia mostrou que 50% morre na cena. São esses esmagamentos de cérebro, lesões torácicas graves, perfurações cardíacas, lacerações de grandes vasos. Esse é o segundo pico, essa é a famosa Golden Ouro. Essa hora de ouro aqui, que é importante, é a primeira hora de atendimento à vítima de trauma. Aqui nós temos uma vítima encarcerada e que existe equipamentos para retirar, chama equipamentos de extricação, equipamentos para auxiliar na retirada da vítima dessas ferragens. Essas vítimas, essa outra vítima de trauma aqui que foi retirado, essas vítimas, o que eu posso salvá-las? Elas, o que pode matá-las? Choque hipovolêmico, hematoma subdural, hematoma epidural, trauma hepático, trauma esplênico, né? Trauma abdominal diverso, trauma de pelve, fratura de ossos longos. Essa é a famosa hora de ouro, é no segundo pico. Primeiro pico não tem hora de ouro. Eu não consigo nem chegar nesses pacientes do primeiro pico. E o terceiro pico é aqueles pacientes que já estão internados na terapia intensiva há longos e longos períodos e vão morrer dias e dias após a internação. A grande maioria morre de infecção hospitalar, embolia pulmonar e assim sucessivamente. Bom, esta aqui é uma sala de trauma bem equipada. A sala de trauma, ela deve ter, toda a emergência deve ter uma sala de trauma que me permita fazer toracotomia na sala, raio-x portátil, ultrassom point-of care, fazer intervenções mais invasivas. Essa é uma sala de trauma bem equipada, já com todo equipamento de via aérea básico e avançado preparado e equipe preparada para o atendimento. Esse é o ideal. Bom, este artigo foi publicado recentemente, eu mandei eles para os senhores, demonstrando a fisiopatologia do choque hemorrágico. Este artigo, ele traz algumas questões interessantes, eu vou passar bem rápido, porque eu vou discorrer sobre ele daqui um pouquinho. Mas olha que interessante, esse é um artigo bom para vocês tirar uma foto e printar e marcar lá. Esse é um artigo que fala sobre a fisiopatologia. E se você perceber esse artigo publicado no New England, você vai perceber que a fisiopatologia do trauma, ela leva a famosa tríade letral do trauma. Olha só, acidose, hipotermia e coagulopatia. Então, vamos entender essa fisiopatologia do trauma. Eu tenho uma lesão qualquer estrutural de algum órgão, qualquer, algum, laceração,
ou lesão de algum órgão sólido, ou injúria pulmonar grave, ou uma lesão do trato gastrointestinal, e começa o sangramento. O organismo, na tentativa, faz vasoconstrição, agregação plaquetária, consumir os fatores de coagulação, isso aí entra na coagulopatia do trauma, diminui a perfusão tecidual, entra em acidose, e ele entra num quadro de hipotermia para reduzir o consumo de oxigênio tecidual. Aí forma um ciclo vicioso da tríade letal do trauma se eu não abortar isso aqui. Então, esse trabalho ele é muito interessante. Vale a pena vocês lerem esse trabalho sobre essa fisiopatologia do choque hemorrágico. Então, nós temos que abortar isso aqui, ó. Como que eu aborto essa coagulopatia? Fazendo menos cristalóides, de hemoderivados precoce, ou hemostáticos precoce, como ácido tranexâmico. Aqui, fazer substâncias aquecidas a 39 graus, cobrir o paciente com manta térmica, e aqui, fazendo permeando a via aérea, melhorando a oxigenação, melhorando o débito cardíaco, melhorando a volemia do paciente, melhorando a transfusão do paciente, corrigindo o choque, melhora a acidose. Então, eu vou abortando essa tríade letal do trauma com as minhas intervenções que nós vamos ver. Tudo bem? Slide muito interessante para vocês printar e repostarem aí, por favor. Vamos fazer essa combinação. Todos vai repostando, que depois eu gravo aí de recordação. Veja, essa é outra parte do artigo, em que ele demonstra isso do ponto de vista microvascular, que eu não vou perder muito tempo, que eu já falei, tem a ruptura do vaso, ocorre a vasoconstrição local, com a resposta simpático-adrenal, vasoconstrição, agregação plaquetária, formação de trombo, consumo dos fatores de coagulação, e assim ele entra nesse ciclo vicioso. Tranquilo? Agora nós vamos entrar na aula do ABCDE. Veja que o ATLS ele é extremamente complexo e longo. Por isso que eu não vou, essa não é uma aula de ATLS. Essa é uma aula de ABCDE do trauma no pronto-socorro baseada em evidências. Não é ATLS. É o ABCDE do trauma, no pronto-socorro, por meio de medicina baseada em evidências. O ATLS ele discute a preparação, que nós não vamos discutir, que é a preparação da equipe intra-hospitalar quando é comunicada, a triagem no local, depois a avaliação primária, reanimação, exame primário, exame secundário, medida auxiliar. Isso aqui não vamos falar, vamos focar no ABCDE. Então, vamos embora lá. Bom, aqui sim, aqui é rapidão, a gente termina. Aguenta as pontas aí, por favor. No fim da aula, eu tenho uma novidade para vocês. O ABCDE do trauma, então, todas as vezes que chega uma vítima de trauma no pronto-socorro, eu tenho que sistematizar meu atendimento. Então, vamos sistematizar o nosso atendimento. Hoje, nós vamos falar essa palavra-chave apenas em um momento, pode ser? Hoje vai ser ABCDE, a palavra-chave. ABCDE, que nós vamos começar a aula aqui, propriamente dito. Então, assim, eu vou pegar um caso clínico para a gente conduzir esse caso clínico. Um caso clínico que chegou para mim sexta-feira, quinta. Alguns colegas de vocês que vão até o hospital presenciaram esse caso clínico. Um jovem teve uma briga familiar, um jovem de 29 anos, com desavença com a esposa. Esse jovem pulou ou se jogou na frente de um carro e de uma moto e foi atropelado. Então, um jovem de 29 anos foi pegado no local do acidente pela equipe de suporte avançado do SAMU, numa cidade do interior, Glasgow 6, pupilas anisocóricas. Qual é a primeira coisa que eu chego e faço com esse paciente? Proteção de coluna cervical e proteção da via aérea. Nós vamos ver como. Segundo, verificar a ventilação, se está simétrica ou assimétrica,
terceiro o C, o quarto o D e o quinto o E. Mas o que eu quero que vocês entendam? Vamos sistematizar o atendimento. Cheguei para atender essa vítima. Primeira coisa, monitorização multiparamétrica no pronto-socorro, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, temperatura, acesso venoso periférico calibroso, 16, 18, 14, infundir solução cristalóide o menor possível e se infundir a temperatura de 39 graus. E a primeira coisa que o médico vai avaliar, o ar de vias aéreas com proteção da coluna cervical. Olha, aqui eu vou falar algumas coisas básicas. O paciente vítima de trauma, o que eu tenho que identificar no ar que pode matar o paciente? Uma das coisas, obstrução da via aérea. Obstrução da via aérea por corpo estranho, sangue, baixamento de nível de consciência, que faz uma hipotonia da musculatura e a língua cai, obstrui a via aérea e ele não ventila bem, nem oxigena bem. Eu posso utilizar duas manobras. Uma, elevação do queixo do paciente ou hiperdistensão do pescoço, manobra chamada chin lift, apenas se não houver suspeita de lesão de coluna cervical. Ou eu posso fazer a anteriorização da mandíbula, chamada de Altruste, desde que o paciente esteja com colar cervical ou suspeita de lesão de coluna cervical, eu utilizo essa manobra. Então, são manobras utilizadas para abrir a via aérea e melhorar a oxigenação tecidual. Se não melhora com essas manobras demonstradas, eu posso utilizar dispositivos na via aérea. Um dos dispositivos que eu posso utilizar para melhorar a ventilação e oxigenação na via aérea do paciente é a cânula orofaríngea, ou a famosa cânula de Guedel. Essa cânula, eu passo ela, como que eu passo ela? Primeiro, como que eu instalo uma cânula de Guedel? Tem um professor que até brincava e falava o seguinte, o paciente que comporta uma cânula de Guedel, ele comporta um tubo. Primeiro, o paciente não pode ter reflexo de tosse, reflexo de deglutição, nível de consciência adequado. Isso aqui é só para melhorar a oxigenação e abertura da via aérea. Obviamente, se ele tolera um Guedel ou uma cânula orofaríngea, esse paciente comporta um tubo orotraqueal, um dispositivo supraglótico. Como que eu mensuro o tamanho adequado para o paciente? Lóbulo da orelha até a rima labial. Rima labial, lóbulo da orelha, é o tamanho. Como que eu vou introduzir essa curvatura voltada para o palato? No palato eu faço um giro de 90 graus e ele joga a língua para posterior e abre a via aérea. Em crianças, não, eu introduzo diretamente assim, porque eu posso lesionar o palato da criança e fazer perfuração de palato. Outra cânula que eu posso, outro dispositivo que eu posso utilizar para melhorar a ventilação é a cânula nasofaríngea. Ela é mais maleável, ela pode ser utilizada em pacientes acordados ou com nível de consciência preservado, com reflexo de tosse preservado. Ela ajuda a melhorar a oxigenação da via aérea e a ventilação. Então, ou eu faço a hiperdistensão do pescoço, ou eu faço manobra de anteriorização da mandíbula, ou eu utilizo a cânula nasofaríngea, ou utilizo a cânula orofaríngea. Se nenhum desses dispositivos melhorou a oxigenação da via aérea ou a ventilação e a oxigenação tecidual, aí eu intubo o paciente ou passo um dispositivo supraglótico, como máscara laríngea, tubo laríngeo, combitubo ou faço intubação orotraqueal. Se eu não consigo ventilar bem o paciente, oxigenar bem, com nenhuma dessas manobras, nem com elevação, nem com chin lift, de Altruste, cânula de Guedel, nasofaríngea, combitubo, tubo laríngeo, máscara laríngea, nem consigo intubar, cricotireoidostomia por punção ou cirúrgica, ou traqueostomia. Quando que eu faço traqueostomia em vítimas de trauma? Trauma de via aérea, principalmente trauma alto, trauma de laringe,
trauma de traqueia alto, aí eu vou para a traqueostomia logo, tudo bem? E a coluna cervical? Quando que eu vou proteger ou retirar a coluna cervical? Então, olha, primeira coisa que eu quero que vocês saibam. Então, o que mata esse paciente no ar? Obstrução de via aérea, que eu posso aspirar a secreção, retirar corpo estranho com pinças, nunca colocando a mão, dente quebrado pode estar lá dentro como corpo estranho, pedaço de pedra, terra, uma série de corpo estranho pode estar dentro, queda relaxamento da musculatura, e aí eu posso usar as manobras de hiperextensão, anteriorização da mandíbula, passar cânula orofaríngea, nasofaríngea, ventilar o paciente, passar um buge, tentar entubar o paciente, não deu certo, crico por punção, cirúrgica ou traqueostomia. E o colar cervical? Quando colocar colar cervical no paciente? Todo trauma acima da clavícula é obrigatório colocar colar cervical. Segunda situação, paciente com Glasgow menor do que 15 e vítima de trauma, é obrigatório colar cervical. Paciente alcoolizado, é obrigatório colar cervical. Paciente sobre efeito de drogas, é obrigatório colar cervical. Paciente sobre efeito de sedanalgesia e é vítima de trauma, é obrigatório estar com colar cervical. Existem 2 protocolos utilizados no mundo inteiro que servem como embasamento científico para retirar ou não este colar cervical, ou para colocar ou não, porque o colar cervical ele traz uma série de complicações. Tem um dos livros que eu postei para vocês de referência, que ele tem um capítulo inteirinho falando só de colar cervical, que é muito mais malefício do que benefício, se vocês lerem esse capítulo. Vocês vão observar. Então, o colar cervical diminui retorno venoso, diminui oxigenação cerebral, ele comprime o pescoço, dificulta acesso à via aérea. Então, nós utilizamos protocolos para retirar ou para instalar. Os 2 protocolos utilizados no mundo inteiro é o protocolo Nexus e o protocolo canadense. Tudo bem? Bom, não consegui ventilar o paciente, eu vou intubar. Intubação, nós vamos ter uma aula dessa, não preocupem. Por isso que eu não vou perder tempo aqui. A intubação é baseada em um tripé, analgesia, hipnose e bloqueio neuromuscular. Em politrauma grave, que tem risco de rabdomiólise, evite succinilmetônio, porque aumenta o risco de parada por hipercalemia. Em pacientes que está hipotenso, evita analgésicos e hipnóticos como fentanil, midazolam, propofol. Dê prioridade para cetamina e etomidato nos pacientes hipotensos. Se tem preditor de via aérea difícil, deixe separado máscara laríngea, combitubo, tubo laríngeo, videolaringoscópio, material de cricotireoidostomia por punção e cirúrgica. Tudo bem? Tudo isso nós vamos ver na aula de via aérea. Esse é um slide que mostra que é extremamente importante pré-oxigenar o paciente antes da intubação, ou seja, coloca ele com a máscara por volta de 15 litros por minuto, eu vou aumentar minha capacidade residual funcional e diminuir o risco de dessaturação durante a intubação. Esse é outro slide mostrando o posicionamento correto da intubação, que nós vamos ver na outra aula, onde o mento, veja que aqui o mento está alinhado abaixo do externo e aqui o tragos da orelha abaixo da clavícula. Então, o tragos da orelha tem que ficar acima da clavícula e o mento acima do externo. Essa é a posição correta para a intubação orotraqueal. Do paciente obeso, veja bem, o mento está bem abaixo. Aqui depois eu coloco o coxim debaixo do occipito e debaixo da região infraescapular. Veja que o coxim não é colocado debaixo do pescoço, é debaixo da região suboccipital, tanto em pessoas magras quanto em obesos. É suboccipital o coxim, e não debaixo do pescoço. Tem gente que coloca errado. E aqui, olha o mento, onde bate.
Quando eu coloco no obeso, eu coloco o coxim suboccipital e infraescapular para alinhar o tragus da orelha à altura da clavícula ou um mento acima do externo. Aí eu consigo entubar o paciente. Tranquilo? Esse é um bujo, é um dispositivo de via aérea difícil. Esse aqui são as máscaras laríngeas, que existem em vários formatos, nós vamos ver na aula de via aérea. Máscara laríngea, como ela deve ser introduzida. Esses são os videolaringoscópios, que são utilizados também em via aérea difícil. E aqui nós temos uma lâmina de via aérea difícil, denominada lâmina de McCoy. Nós vamos ver isso muito na aula de intubação orotraqueal. Material de cricotireoidostomia por punção. Lembrando que existe cricotireoidostomia por punção. Quando que eu vou realizar? Fiz manobra de chin lift, de altruste, passei cânula orofacial, passei cânula nasofaríngea, ventilei o paciente, não melhorou, tentei máscara laríngea com bitubo, tubo laríngeo não deu certo, posso fazer cricotireoidostomia por punção. Não tem indicação, posso fazer cricotireoidostomia cirúrgica. Acha a cartilagem, a membrana cricotireoide, mas a cânula de traqueostomia, e aí eu vou fazer cricotireoidostomia cirúrgica, de preferência em crianças acima de 12 anos de idade. Tranquilo? Aqui é a traqueostomia, algumas vezes tem indicação. Quando que tem indicação de traqueostomia na emergência? Trauma de laringe, principalmente. Traqueostomia direto. Trauma de face extenso, também traqueostomia direto. Tudo bem? E aqui nós vamos para a parte que interessa. Então, olha, o que pode comprometer meu paciente no ar? Qual é o primeiro fator que eu vou avaliar quando ele chega no pronto-socorro? Obstrução de via aérea por corpo estranho ou por hipotonia da musculatura. As manobras que eu posso fazer: hiperextensão, desde que não tenha suspeita de fratura de coluna cervical, anteriorização da mandíbula, passagem de cânula nasofaríngea, passagem de cânula orofaríngea, posso usar combitubo, tubo laríngeo, máscara laríngea, videolaringoscópio. Não deu nada disso, deu certo, não consegui entubar. Cricotireoidostomia por punção, cricocirúrgica. Se o trauma de face ou traqueal importante de laringe ou trauma de face extenso, traqueostomia direto. Tudo bem? Agora nós vamos para o B, ver o que pode complicar, que eu tenho que avaliar no B. Repetindo, a palavra-chave é ABCDE. ABCDE. O que no B pode complicar meu paciente? Então, tem que ficar claro. Depois que eu protegi a via aérea, eu vou ver o que eu tenho que ver no B. Aí sim eu tenho que conhecer bem de semiologia. Ausculta, palpação, ver expansibilidade, se está simétrica ou assimétrica. Ausculta, ver se o MV está abolido, diminuído, se a percussão está um som submaciço, se está um som timpânico ou não. Exemplo, um cara vítima de trauma com MV abolido, enfisema subcutâneo, desvio de traqueia, fala a favor de pneumotórax hipertensivo. Um cara com trauma torácico, MV diminuído e sinais de choque hipovolêmico, fala a favor de um hemotórax. Paciente com respiração paradoxal, ou seja, durante a inspiração o tórax, em vez de elevar a baixa, fala a favor de tórax instável. Pacientes com dessaturação importante, mas o MV não tem alteração importante, não tem enfisema subcutâneo, não tem desvio traqueal, fala mais a favor de contusão pulmonar. Então, no B, tem algumas alterações que podem matar o paciente. É isso que eu quero que vocês reconheçam. Então, o que eu avalio no B? Expansibilidade torácica, simétrica ou assimétrica. Percussão, para ver se está timpânico ou submaciço. Ou hipertimpânico. Ausculta, ver se o MV está abolido ou diminuído, ou se tem ruídos adventícios.
Muitas das vezes eu posso fazer uma hérnia diafragmática e auscultar o estômago aqui dentro do tórax. Eu já vi isso. Uai, ruído hidroaéreo dentro do tórax por hérnia diafragmática. Então, eu tenho que semiologicamente ficar de olho no B. Tá com capnógrafo instalado após intubação. Então, vamos lá. Eu coloquei um slide esses dias no meu Instagram sobre pneumotórax hipertensivo. Eu fiquei preocupado porque várias pessoas erraram. Não é drenagem torácica, não é drenagem torácica fechada. Se chega um paciente com pneumotórax hipertensivo, o diagnóstico é clínico. Quais os sinais e sintomas que eu posso observar? Enfisema subcutâneo, MV abolido, desvio de traqueia, um sinal importante, hipertimpanismo e choque obstrutivo. Porque empurra o mediastino contralateral, comprime os grandes vasos, diminui o retorno venoso, diminui o débito cardíaco e ele evolui com choque obstrutivo. Qual é a conduta com esse doente no box? Toracocentese, não é toracostomia. Pneumotórax hipertensivo, para salvar ele, toracocentese. Aqui eu vou falar uma questão importante. O ATLDS-10 não obriga a fazer no quinto espaço intercostal. Ele recomenda, mas eu posso fazer ainda no segundo espaço intercostal, linha M clavicular. Então, eu venho aqui, ó, primeiro, segundo espaço intercostal, com gelco calibroso e faço toracocentese. Eu tratei o pneumotórax? Não, eu tirei ele do risco de morrer. Eu transformei um pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax simples. Eu descomprimi. Por que é o bom de fazer no quinto espaço intercostal, linha axilar anterior para a média? Que eu já faço a toracocentese no mesmo local logo em seguida a toracostomia. Só que, para quem não tem muita habilidade em fazer toracocentese em pneumotórax hipertensivo, o melhor local é linha M clavicular, segundo espaço intercostal, principalmente nos pacientes mais magros. Isso não é contraindicação. O guideline, o ATLS, apenas recomenda e ele não contraindica. Tudo bem? Aqui está, ó, linha axilar, linha M clavicular, segundo espaço intercostal. Eu entro com gelco calibroso. O que eu não posso é descomprimo, retiro o introdutor ou fio guia e faço um curativo aqui fixando esse gelco. E deixo ele aberto. Eu transformei um pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax simples. Depois eu venho na linha axilar anterior para a média e faço uma toracostomia, drenagem torácica com selo d'água. Ou eu posso fazer a minha toracocentese aqui também na linha axilar anterior, entre a anterior e a média, quarto, quinto espaço intercostal. Não mais abaixo, porque corre o risco de lesão hepática, se for do outro lado, lesão esplênica, e assim sucessivamente. Quarto, quinto espaço intercostal, linha axilar anterior para a média, tudo bem? Toracocentese, depois toracostomia. Até quando vai permanecer o dreno? Até melhorar a expansibilidade torácica, diminuir a oscilação, ou o débito for, mesmo que você não tiver débito seremático, ou o débito for melhor que 100 ml dia, ou 200 ml em se tratando de hemotórax, tudo bem? Bom, aqui está a drenagem torácica fechada, aqui sim é uma toracostomia, ela é realizada na linha axilar anterior para a média, quarto, quinto espaço intercostal, não drena muito baixo, que corre o risco de lesão hepática e lesão esplênica, ou entrar em víscera, e isso aqui depois nós vamos ter uma aula só de drenagem torácica, mas sempre que eu faço a drenagem torácica, faço a incisão no quarto, quinto espaço, linha axilar anterior para a média, eu devo fazer a diavulsão dos tecidos por plano, né? Primeiro eu venho epiderme, derme, tecido celular subcutâneo e vou fazendo a diavulsão do tecido. Depois que eu chego na cavidade pleural, eu exploro para encontrar o pulmão, explora para cima e para baixo para ver se não encontra epíplo, alça intestinal ou hérnia diafragmática, o estômago sobe. Senão eu dreno o estômago ou perfuro o intestino na drenagem.
Então, tem que fazer exploração digital. Este aqui é um pneumotórax aberto, conduta com pneumotórax aberto, curativo de 3 pontas. Eu não posso fechar ele totalmente, porque senão eu transformo um pneumotórax aberto em um pneumotórax hipertensivo e eu mato o paciente. Então, isso aqui funciona como uma válvula de escape. Outra lesão no B que eu tenho que identificar que pode matar o paciente é o hemotórax. Hemotórax eu vou suspeitar quando? Quando a percussão eu vou encontrar o som que submaciço, MV abolido e sinais de choque. O paciente chega principalmente classe 3, 4, principalmente se for um hemotórax maciço como esse aqui. Hemotórax maciço, por definição, é drenagem de sangue no tórax, vítima de um trauma, com volume maior ou igual a 1.500 ml. Isso é um hemotórax maciço, ou 200 ml, ou mais de 100 ml hora. Esse paciente eu tenho que tratar precocemente com toracotomia exploradora, mais hemoderivados de urgência. Esse é o paciente que se beneficia, além da toracostomia, muitas vezes de uma toracotomia exploradora, correr para o centro cirúrgico, pode ser lesão de um vaso importante como intercostal ou um vaso brônquico qualquer, vaso de artéria brônquica. Esse é uma toracotomia realizada na sala de urgência. Isso é muito feito principalmente se o paciente tiver uma lesão nessa zona aqui, que a gente chama zona de Zidley, a zona do coração, é um triângulo, principalmente em pacientes que têm lesões por arma branca, arma de fogo, né? Nessa zona, tem risco de fazer tamponamento cardíaco. Chega em parada, a gente faz essa toracotomia no próprio box, tudo bem? Estamos terminando. Outra lesão possível de matar o paciente no B que eu tenho que identificar é o tórax instável. O que é tórax instável por definição? Lesão de 2 ou mais arcos costais em 2 ou mais segmentos e gera uma respiração paradoxal. Isso aqui o paciente tem muita dor, dificuldade respiratória, ele faz respiração superficial, faz respiração paradoxal. A conduta frente com esse paciente aqui é uma conduta conservadora. Se ele tem grau de insuficiência respiratória importante, entubar ele rapidamente, porque não tem conduta cirúrgica nesse tórax instável na emergência. Outra lesão que pode matar o paciente no pronto-socorro, veja que esse aqui é uma vítima, um cinto de segurança. Olha o que esse cinto de segurança fez com esse jovem. Fez um pneumotórax, além do pneumotórax, fez contusão pulmonar. Dependendo do grau de contusão pulmonar, o tratamento também, se for pneumotórax, tórax-centese, depois toracostomia. Contusão pulmonar, dependendo do grau de acometimento do pulmão, grau de superfície do pulmão acometida, nós temos que entubar o paciente precocemente. Ele tem um alto risco de evoluir para infecção pulmonar e evoluir para síndrome de desconforto respiratório agudo grave, SDRA, contusões pulmonares. Esse é um quadro de tamponamento cardíaco, é outra questão que eu avalio. Esse aqui eu já vou avaliar no C, né, e não no B. No C de circulation, o que tem de importante de circulação que eu vou observar? Frequência cardíaca, tempo de enchimento capilar, pressão arterial e uma das lesões importantes, tamponamento cardíaco. Aqui, se eu observar nesta imagem, esta imagem mais hiperdensa que eu vejo aqui, esse aqui é o contorno do coração, sangue lá dentro do coração, né, contrastado. E aqui eu vejo o saco pericárdico, o pericárdio visceral e o parietal cheio de sangue. Isso aqui tudo é sangue. Isso é um tamponamento cardíaco, que gera a famosa tríade de Beck: hipotensão, abafamento de pulhas e turgência de jugular. Hipotensão, abafamento de bolhas e turgência de jugular. Famosa tríade de Beck. Como que a gente trata isso? Pericardiocentese, chamada punção de Marfan. Deve ser feita hoje em dia, guiada por ultrassom point-of-care no pronto-socorro. Eu coloco um ultrassom aqui, numa janela paraexternal ou external, ou subcostal, e entro com a agulha e faço a punção de Marfan, guiada por ultrassom point-of-care,
e vou salvar a vida do paciente, senão ele morre de choque obstrutivo. As causas de choque obstrutivo são TEP, pneumotórax hipertensiva e tamponamento cardíaco. Nós vamos para o C, que já estamos falando. O C, o que eu preciso ter cuidado no C? Além de avaliar o tamponamento, sinais de tamponamento cardíaco. Sinais de choque hipovolêmico, que eu já comentei, que é taquicardia, alteração de nível de consciência, oligúria, anúria, oligoanúrico, alteração do tempo de enchimento capilar, hipotensão arterial pode surgir na fase 3 para 4, só na fase 1 e 2 não surge. Por isso que é muito frequente o pessoal ver um paciente com trauma chegar na emergência, 140/60 de pressão e falar, não está chocado, não, a pressão está boa. Não se engane, ele ainda está na fase de classe 1 e classe 2 compensatória. Quando ele faz hipotensão, ele já está em classe 3. Quando ele está comatoso, já está em classe 3. Quando ele está anúrico, já está em classe 3. Então, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Identificou os sinais de choque, classe 1 até 750 ml, classe 2, 750 a 1.500, classe 3, 1.500 a 2.000, classe 4, acima de 2.000 e perda sanguínea. Aqui tem um divisor de águas que você precisa saber na aula. Classe 3 e 4, um macete importante para você não esquecer. Hipotenso, vítima de trauma, suspeita de sangramento, até que me prove o contrário, é choque hipovolêmico. Hipotenso, classe 3. No máximo 1.000 de cristalóide, aquecida a 39 graus, e faça transfusão 1 para 1 para 1. Porque pensem comigo, se é classe 3, ele perdeu no mínimo 1.500 ml de sangue. Se ele perdeu no mínimo 1.500 ml de sangue, eu não posso transfundir só um concentrado de hemácia. Lembra? Ele está sangrando, e quando está sangrando, se eu colocar só concentrado de hemácias, ele vai continuar consumindo os fatores de coagulação. Plasma, fator 2, fator 7, fator 9, ele vai consumir crio, fibrinogênio e assim sucessivamente. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer transfusão 1 para 1 para 1. O que é isso? Classe 3, 4. 4 concentrada, 4 crio, 4 plasma, 4 plaqueta, mais 1 grama de transamin, que é o ácido tranexâmico, que quebra essa cadeia de coagulopatia, de consumo, coagulopatia do trauma. Então, transfusão 1 para 1 para 1, 4 concentrado, no adulto 4 plasma, 4 crio, 4 plaqueta. Tranquilo? Por isso chama 1 para 1. Nos hospitais que têm o equipamento, eu posso fazer a transfusão guiado pelo tromboelastograma ou tromboelastografia, que eu vou transfundir de acordo com a deficiência do fator que tem. Como eu não tenho o aparelho, eu tenho que fazer transfusão 1 para 1, acaba fazendo uma transfusão muito agressiva, que pode ter complicações da reação transfusional, dentre elas trale, reação hemolítica autoimune. Então, o mais correto é ter um tromboelastograma que ele identifica corretamente qual fator que está faltando. Aí eu transfundiria só 2, 7, 9, 10, fibrinogênio e assim sucessivamente. Mas hipotenso já é classe 3. Como é o tratamento? Hemoderivados, hemoterápicos rapidamente, mas hemostáticos. Ou vamos colocar hemostático. Crio, plasma, plaqueta, concentrado de hemácias, mais ácido tranexâmico. Classe 3, 4. Classe 1 e 2, só transfundir se HB abaixo de 8 ou 7, o hematócrito menor que 30 e o volume 20 a 30 ml por quilo. Tentar diminuir o tempo de enchimento capilar, essa é a função, menor que 3 segundos. Clarear o lactato nas primeiras horas, então eu devo avaliar tempo de enchimento capilar, hiperlactatemia, solicitar gasometria, ver base excess, ver se não está muito acidótico e tentar corrigir essas causas, porque pode ser a tríade letal do trauma. O D de avaliação neurológica, já falamos, a escala de coma de Glasgow. É importante eu tentar identificar no D, já estamos terminando, estamos no penúltimo slide já.
É importante no D, além da escala de coma de Glasgow, eu avaliar pupilas anisocóricas, como esta aqui embaixo, numa vítima de TCE, até que me prove o contrário, é um sinal de hipertensão intracraniana importante. Esses dois sinais que eu visualizo na imagem superior aqui, que a gente chama sinal de Guaxinim, sinal de Bettel, ou hematoma retroorbital, hematoma periorbital e retroauricular, isso aqui são sinais indicativos de fratura de base de crânio, é contraindicação absoluta de passagem de sonda nasogástrica ou nasoentérica. Isso aqui são sinais de fratura de base de crânio. Então, o que no D é importante eu identificar? Vou resumir para você não errar no pronto-socorro. O que é importante eu identificar no D, professor? Se Glasgow menor ou igual a 8, eu volto lá no A, intubo o paciente e protege via aérea. O que mais que é importante eu identificar no D, professor? Sinais de fratura de base de crânio, que é o sinal do Guaxinim, que é o hematoma periorbital, ou sinal de Bettel, o hematoma retroauricular. Otorreia, otorrinorreia, otorragia, licorragia, ou rinorragia, ou rinorreia, desculpa, perda licórica ou perda sanguínea pelo nariz e pela orelha, é indicativo de fratura de base de crânio, mastoide, né, um dos ossos da base do crânio. Principalmente se eu tiver uma fístula licórica de alto débito, indica cirurgia, e maior risco de fazer meningite traumática. Outra coisa que eu devo avaliar as pupilas, no D, pupilas anisocórica em vítima de trauma, até que me prove o contrário. Pupila anisocórica, bradicardia, hipertensão arterial, náuseas, vômito, piora do nível de consciência, insuficiência respiratória, sinais de hipertensão intracraniana. A tríade de Cush é bradicardia, hipertensão. Então, o paciente vítima de TCE, ele não faz hipotensão, só o TCE em si. A lesão medular, sim. O TCE em si, ele faz hipertensão, só o TCE puro, faz hipertensão com mecanismo compensatório para manter pressão de perfusão cerebral, faz bradicardia, insuficiência respiratória, isso chama tríade de Cush. Ele faz hipertensão como mecanismo compensatório. Aqui nós temos um tipo de lesão neurológica identificado na TC, que é o hematoma subdural. Esse aqui, uma fratura de crânio com afundamento importante, isso aqui é cirúrgico, pode fazer lesão de dura mater, fazer fístula e aumentar o risco de meningite pós-traumática. Veja que o hematoma subdural, ele tem um hematoma, o hematoma subdural é um sangramento entre a dura e a aracnoide, por isso ele tem esse formato, não é biconvexo, é bicôncavo. Já o hematoma subdural, a maioria deles é sangramento venoso das veias pontes, geralmente não cursa com intervalo lúcido. O hematoma epidural ou extradural, ele é biconvexo, ele é entre dura mater e calota craniana, entre o osso. O sangramento, na maioria das vezes, é um sangramento arterial. A principal artéria envolvida é a artéria meningea média, ou artéria meningeia, desculpa, e ele pode cursar com intervalo lúcido. O que é isso, professor, intervalo lúcido? Esse cara chega com Glasgow bom e, de repente, ele afunda neurologicamente. Então, isso aqui dá intervalo lúcido, veja que tem desvio importante. Aqui nós temos, né, desvio de linha média importante, esse hematoma tem que ser drenado, fazendo hipertensão intracraniana. Aqui, pupilas anisocóricas, indicativo de hipertensão intracraniana. Midriática, lesão de tronco cerebral. Miótica, efeito de opioides ou lesão de ponte, tá? Pupilas pontiforme. E uma das coisas que nós podemos utilizar como ferramenta no pronto-socorro, o EZIM é disposição com controle da temperatura para avaliar lesões secundárias, é o ultrassom point of care. Hoje em dia, praticamente não se usamos mais o lavado peritoneal
o lavado peritoneal difuso, e sim o ultrassom point of care. Esse ultrassom point of care chamado, existe várias classificações, mas o que me interessa no trauma é o FAST, F-A-S-T, o T de trauma, o S de sonographic, o A de abdômen, o F de focado. FAST, onde eu vou avaliar 4 janelas: espaço de Morrison, hepato-renal, subcostal, espleno-renal e fundo de saco de Douglas. Qual a finalidade do FAST? Ver se tem líquido livre na cavidade abdominal em uma vítima de trauma. Paciente instável hemodinamicamente, eu não vou tomografar. Faço um FAST. O FAST deu positivo, dependendo da quantidade de líquido e da estabilidade do paciente, cirurgia avalia, leva para o centro cirúrgico e abordagem cirúrgica. Tudo bem? Encerramos. Esse foi o último slide. Agora nós temos uns 10 minutinhos aí de pergunta, viu, João? Você acha que eu fico nessa tela inteira aqui ou reduzo um pouco? Tela inteira, doutor? Fica na tela inteira, né? Tem um delay aí Isso. de 25 segundos por aí, eu vou já explicando. Ó. Chegou algumas perguntas aqui para mim, para não perder tempo, mesmo com esse delay, eu vou respondendo. A Ana Vitória perguntou o seguinte, ó. Professor, eu tinha visto uma sequência de XABCDE na prática clínica. XABCDE é lá no pré-hospitalar, é para o PHTLS, onde X é o Stop the Bleed, parada do sangramento. Então, o XABCDE é no PHTLS, e não no intra-hospitalar. É logicamente que no intra-hospitalar, se eu tenho um sangramento, eu tenho que tentar contê-lo rapidamente. Óbvio, choque hipovolêmico, eu só vou reverter tratando a causa básica. Professor, pode falar um pouco mais sobre o protocolo de transfusão maciça e transamin nesse paciente com choque hipovolêmico? Ó, classe 1 e 2, eu faço 20 a 30 ml de cristalóide, aquecida a 39 graus, isso é a pergunta da Vitória Oliveira. E só vou fazer transfusão e contenção do sangramento rapidamente, e só vou fazer transfusão se sinais de instabilidade hemodinâmica, como hipotensão, tempo de enchimento capilar alterado, choque, né, classe 3, 4, ou eu não consigo parar o sangramento momentaneamente, ou esse paciente tem uma perda importante exteriorizada. Mas como que eu faço? Eu vou te explicar. Classe 1 e 2, só transfundo com HB abaixo de 8. Classe 3 e 4, como que é o protocolo dessa transfusão maciça? 1 para 1 para 1 para 1. Não é um concentrado, um plasma, uma plaqueta, um crio, não. Como ele está classe 3 para 4, ele já perdeu no mínimo 1.500. E quando ele vai perdendo sangue, o organismo consome os fatores de coagulação. Fator 2, 7, 9, 10, fibrinogênio. Então, se eu não repor, ele vai consumindo e entra em coagulopatia. Então, eu reponho o concentrado para melhorar a oxigenação tecidual, 4 concentrados no adulto. Reponho o plasma, porque é rico em fator 2, 7, 9, 10 e tem um pouco de fibrinogênio. Reponho o crio, que é riquíssimo em fibrinogênio. E reponho plaqueta para ativar a cascata de coagulação primária ali, aquele sangramento mais superficial e ajudar na formação. Então, por isso chama transfusão 1 para 1 para 1, 4, 4, 4. Mais 1 grama de transamin. Qual é a função do ácido tranexâmico? Quebrar a fibrinólise decorrendo do consumo dos fatores de coagulação. Mas essa transfusão só é feita quando eu não tenho um aparelho chamado tromboelastograma. E ela só é realizada em paciente classe 3, 4 de choque hipovolêmico. Tudo bem? Professor. Outra pergunta que teve aqui. Professor, se for gestante estiver imobilizado e precisa colocar em decúbito lateral, como fica? A mesmo imobilizada, a gestante é conveniente colocar em decúbito lateral esquerdo para retirar ela de cima da veia cava. Senão é uma causa de choque importante. Diminui o retorno venoso, diminui pré-carga, diminui débito cardíaco. Professor, a traqueostomia pode ser feita em uma ambulância em caso de trauma de face em criança com menos de 12 anos ou só sala cirúrgica? Olha, essa é a pergunta da Renata Oliveira. Boa pergunta. Se a criança está com grau de insuficiência respiratória grave, um trauma de face grave, você não consegue ventilar e ele está hipoxêmico, vai parar por hipoxemia,
obviamente que eu tenho que tentar uma crico por punção, ou intubação retrógrada, ou até uma traqueostomia mesmo. Isso mesmo. Tem mais perguntas ou não? Qualquer coisa também, outras perguntas, vocês podem me enviar e eu respondo pessoalmente lá pelo direct do Instagram, tá bom? Hoje nós estamos fazendo um teste Professor, aqui. Oi. eu emiti um link no chat, aí é que apareceu uma pergunta aqui nesse link. Perguntaram Pode o fazer a seguinte: pergunta você mesmo, vai. poderia repetir para todos a conduta para a tríade letal do trauma? Conduta para? Tríade letal do trauma. Então olha, qual é a tríade letal do trauma? Coagulopatia, acidose e hipotermia. Qual a conduta para parar essa tríade letal do trauma? Aquecer o paciente, infundir soro apenas aquecido a 39 graus, ou cobrir o paciente com manta térmica e aquecer. É uma das coisas que eu posso fazer. Segundo, evitar que o paciente fique exposto à sala fria. Terceiro, que eu posso fazer, infusão intravesical ou intragástrica de solução aquecida. Outra coisa que eu posso quebrar essa tríade letal, reduzir o tempo de cirurgia, fazer apenas controle de danos, que a gente chama de damage control. Porque diminuindo o tempo cirúrgico, eu vou diminuir sangramento, diminuir discrasia sanguínea, diminuir tempo cirúrgico, diminuir hipoxemia, diminuir acidose. Outra ação que eu posso quebrar isso aí, da ácido tranexânico dentro das primeiras 3 horas, 1 grama, que daí ele age como antifibrinolítico. Outra ação, protocolo de transfusão maciça ou guiado por tromboelastograma. Porque com isso, eu fazendo a transfusão precoce, obviamente eu vou cortar esse ciclo de coagulopatia por consumo. E outra coisa, parar o sangramento o mais rápido possível, stop the bleed. Ou damage control, stop the bleed, lá no pré-hospitalar, no Xzinho do XABCDE, fazendo tourniquet ou outra compressão direta. No intra-hospitalar, chama-se damage control. Eu levo o doente para o centro cirúrgico, meto compressa lá dentro, ou gel Fuan, ou alguma substância, para o sangramento, sai e depois, num segundo momento, aborda cirurgicamente para diminuir essas complicações. Tem outra pergunta? Aí, evitar fazer excesso de soro. Quanto mais soro eu faço, se eu fizer mais de 20 a 30 ml por quilo de peso de cristalóide, maior a coagulopatia dilucional, maior a hipotermia e maior a tríade letal do trauma. Mais rápido ele morre. Outra pergunta? Tem sim. A Vitória Oliveira perguntou qual é a conduta em casos de pneumotórax persistente, né? Aqueles pneumotórax que persistem. Ou foi mal drenado, esse pneumotórax que pode matar o cara é o pneumotórax hipertensivo. Conduta, torexentese, linha hemiclavicular, segundo espaço, ou axilar anterior para a média, quinto espaço. Depois, torextomia. Se o pneumotórax está persistente, alguma coisa está errada. Ou o dreno está ocluído, ou o dreno está dobrado, ou está mal posicionado. Tem que revisar isso. Ou o paciente tem uma fístula traqueal. Talvez ele fez uma lesão de árvore brônquica. Aí o pneumotórax persiste. Como que eu vejo persistência do pneumotórax? Borbulhamento no seno d'água. Aí eu penso em fístula broncopleural. O tratamento é cirúrgico, é conduta conservadora com manobras ventilatórias e drenos de aspiração, 2, 3 drenos. Outra pergunta. Mais perguntas? A priori, não. O chat aqui está vazio, não, a priori o Tá pessoal tudo não tem mais tranquilo? nada. Sim. Eu acho que, apesar das intercorrências, né, nós não extrapolamos tanto tempo. Quero agradecer a todos pela disponibilidade até agora. A internet teve um problema porque eu estou, né, isolado, estou no hotel por questões do Covid.
então estou mais afastado de casa um pouco, né? Então, teve um probleminha na internet. Mas muito obrigado, muito agradecido. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Fiquem com Deus, tá? Tem mais uma pergunta aqui. Até quanto tempo deixar só com a toracocentese? O tempo que for necessário até conseguir um dreno de tórax para fazer toracostomia. Entendeu? Pode ser feita para garantir... Tem outra conduta que possa ser feita para garantir a via aérea definitiva? Responder mais essa pergunta. Via aérea definitiva é um tubo colocado na traqueia com canfe insuflado. Isso é via aérea definitiva. Só tubo ou cânula de traqueostomia. Talvez sua pergunta era qual as manobras que eu posso usar para garantir a permeabilidade da via aérea. E eu posso usar cânula nasofaríngea, orofaríngea, combitubo, tubo laríngeo, máscara laríngea, videolaringoscópio, ventilar máscara, bolsa, válvula máscara, crico por punção, crico cirúrgica. Tranquilo? Tudo bem? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Aqui a gente encerra. Joãozinho, um abraço, viu? Já a gente se fala pelo WhatsApp. Prontinho, doutor. Encerrado. Muito Dr. obrigado. Weber. Dr. Weber.